Boa noite a todos. Que a luz do Mestre Jesus esteja conosco. E o tema de hoje é que nós possamos refletir nesses minutos um pouco sobre felicidade. E temos a certeza que quando nós falamos em ser feliz, é uma aspiração de todos nós. Quem de nós não aspira um momento de harmonia, um momento de tranquilidade, a paz no nosso lar, a paz no nosso local de trabalho? Mas quando nós falamos de felicidade, a gente reporta também aos nossos momentos atuais, onde Kardec nos fala na sua literatura, nas suas obras, e também narrado por várias obras também contidas na doutrina espírita, que estamos em um mundo de provas e expiações, e estamos no momento conflitivo, aonde estamos saindo de um mundo de prova e expiação e tentando caminhar para um mundo regenerador. Então nós estamos vivenciando nesses últimos momentos dores, tristezas, conflitos, e as dores elas chegam à matéria e se transformam em ódio, se transformam em palavra, em ataques, em agressões, em crimes, porque antes de tudo as dores estão na nossa alma. As dores estão cada vez mais intensas e nós temos observado a dificuldade que nós aqui encarnados estamos tendo para lidar com essas nossas dores e conseguir realmente esse caminho de felicidade. E é muito normal que diante das dores, dias atrás conversava e a gente estava num carro e estava tocando aquela famosa música do Guilherme Arantes, Meu Mundo e Nada Mais, 50 anos da música, e ele dizia: eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, à meia-noite, e daria tudo pelo meu mundo e nada mais. E reflete tanto o nosso momento, não somente em nós adultos, mas quantos jovens e até mesmo crianças queriam estar no escuro do quarto, convivendo com ninguém, sem partilhar sorriso, sem partilhar um abraço, e a gente questiona o porquê de tantas dores. Mas é normal que diante dessas dores, nós desejamos alcançar essa paz de espírito, nós desejamos essa paz interior. Então muitas vezes nós buscamos a ajuda, mas às vezes nós buscamos uma ajuda terceirizando os nossos problemas. Com todo o respeito que nós temos por todas as religiões, um dos princípios da doutrina espírita é o respeito e o valor pelas nossas demais religiões. Mas quantas vezes nós terceirizamos o problema na mão de um representante religioso e esperamos que ele resolva o nosso problema, que ele perdoe os nossos pecados, que ele apague as manchas da nossa alma? E nós sabemos que pela doutrina espírita isso não é possível. Tanto é que aqui não existe altar, não existe representante religioso, não existe hierarquia, porque todos nós somos trabalhadores e todos nós estamos na mesma caminhada. E a gente inicia essa reflexão com uma frase de Chico Xavier, quando ele diz: aprendi a deixar os dias mais simples e mais leves. Comecei a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. Então, Chico nos mostra que a felicidade, ao ser buscada, ao ser alcançada, não é através da terceirização, não é no nosso ambiente externo, mas quando nós descomplicamos esse nosso íntimo, quando nós buscamos aonde que o nosso orgulho e a nossa vaidade tem nos atrapalhado, tem gerado intrigas, tem gerado problemas, tem gerado ódio, e nos pede que nós possamos fazer a reflexão. Mas quando nós falamos em felicidade, às vezes a gente pensa na felicidade também de uma forma muito egoísta. Se nós temos apenas uma única vida, como é a visão de muitas religiões, por que que eu passo por um problema nessa minha vida, uma dor, e o meu irmão não passa? Mas por que que eu vivo um momento de tanta felicidade, de tanta alegria, e o meu vizinho passa por uma dor profunda? Se nós pensamos em felicidade dessa forma isolada, nós já não somos felizes.
E a doutrina espírita, ela descortina esse processo, quando ela nos mostra que a nossa vida não é única e não é um parque de diversões, que aqui estamos para um trabalho verdadeiro, a executar um planejamento para a execução de uma futura e verdadeira felicidade. Mas para que a gente tenha base no nosso estudo de hoje, a gente começa com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, e lá existe uma frase, onde é dito: a felicidade não é desse mundo. Nessa frase, o Evangelho nos mostra que não é que nós estamos aqui para sofrer, mas é que nós ainda não compreendemos o que realmente é felicidade, porque as chagas plantadas do orgulho e do egoísmo ainda são fortes. Mas nos momentos em que nós sabemos trabalhar esse nosso egoísmo, esse nosso orgulho, através dos passos que o Cristo nos ensinou, nós vamos apresentando os nossos olhos aos poucos as pequenas fagulhas de felicidade. Então, como nós somos espíritos em provas e expiações, nós ainda não compreendemos esta verdadeira felicidade, o que se reina nos mundos felizes, mas aqui estamos para aprender, como uma grande oficina, para um dia estarmos nessa oficina de felicidade. Existe uma frase que ficou muito na cabeça de um livro espiritualista, lido certa vez, que diz que o amor, ele une as pessoas, mas o ódio também une. Só que as ligações de ódio, elas são passageiras, porque as ligações de amor são eternas. Então, por que nós não temos ainda a felicidade verdadeira? Por que nós ainda não estamos em um mundo feliz? Porque aqui estamos nessa oficina para desfazer as ligações de ódio e transformá-las em ligações de amor. Para entender que o ódio precisa, cedo ou tarde, mesmo que através da dor, nos ser apresentado para conhecermos realmente o que é o amor e o que é a felicidade. E o ensino das frases continua neste capítulo 5, quando é dito que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós se despoje do homem velho. E quando a gente pega essas bem-aventuranças que estão colocadas nesse capítulo, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, ou seja, felizes são aqueles que entendem as dores, não apenas para se martirizar, para se penalizar, mas que entendem as dores para o nosso conhecimento da nossa pequenez espiritual e da nossa necessidade de progresso e de melhoria. Por isso que a doutrina espírita, ela tem como uma tecla certeira o exercício da caridade. E mais ainda, não aquele evangelho decorado, não aquele estudo que passa por horas, que fica bonito nas palavras, mas é pobre no coração. É o evangelho das 24 horas, é o evangelho da pessoa que talvez nem traz as letras consigo, mas traz a ação diária no seu sorriso. Essa é a prática que o evangelho, pela doutrina espírita, nos é colocada. Então, se a felicidade ela não é deste mundo, se nós ainda não conhecemos a felicidade, nós podemos, através das orientações do Cristo e através dessa consciência espírita, ir adentrando algumas fagulhas da nossa existência e entender o que realmente é a porta que vai nos levar a essa possível felicidade. E para que a gente tenha uma segurança mais precisa nas palavras, a gente volta novamente a Kardec no Livro dos Espíritos, para que a gente possa analisar algumas questões através de Kardec. E nós vamos aqui na questão 920, aonde Kardec faz a pergunta: pode o homem gozar de uma completa felicidade na Terra? Será que nós podemos ser felizes 24 horas por dia, todos os meses e o ano inteiro? E a resposta dos Espíritos foi precisa: não, não é possível ser completamente feliz. E ele continua: por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação.
Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Nós somos criações divinas já dotadas de livre-arbítrio, de liberdade, de pensamento, de consciência e de ação. E ele nos fala na sua frase: depende de cada um de nós suavizarmos os nossos males e conseguir ser o tanto possível feliz aqui na terra. Então, esses princípios de felicidade aqui na terra, eles não são dádivas que vão vir terceirizadas em nossas mãos, ou bênçãos que vão ser colocadas em nossas mãos. É um trabalho individual de cada um de nós, de acordo com o nosso planejamento encarnatório e de acordo com o nosso livre-arbítrio, para irmos identificando o que é essa felicidade. Então, a felicidade é um caminho em que nós podemos postergar ou podemos nos apressar em conhecê-lo, de acordo com o nosso livre-arbítrio. E diante de tantas dores do mundo, como nós iniciamos a nossa reflexão, dores que todos nós estamos sentindo do nosso dia a dia, a gente toma como exemplo uma pessoa que tinha sede e ela precisava matar a sua sede, e ela vai caminhando com aquela sede, aquele desejo de água, e vê um pequeno filete de água passando nos seus pés, mas ao mesmo tempo ele vê um turbilhão de pessoas correndo e caminhando e pulando no mar que estava mais à frente. Ele olha para aquele filete de água que estava aos seus pés, acha aquilo muito pequeno e vê aquela multidão de pessoas seguindo e pulando no mar, e ele fala: eu também vou pular no mar e vou matar minha sede. E ele percorre, ele caminha, ele se debaldeia com as outras pessoas e ele pula no mar. E ele começa a beber aquela água. E quanto mais ele bebe aquela água, mais sede ele tem, porque a água é salgada. Ele ainda persiste e não aceita o seu erro, e continua bebendo aquela água, até que chega um momento em que a dor se torna insuportável, a sede se torna insuportável, e ele precisa reduzir o orgulho, a vaidade e aceitar os erros, e pensar: o filete de água estava nos meus pés, agora é a hora de abaixar a cabeça e voltar novamente para aquele filete. Isso representa muito, principalmente as nossas condições atuais, onde nós somos influenciados em redes sociais, onde nós somos influenciados pelas modas, onde nós somos influenciados desde jovem pela profissão, onde nós não olhamos o nosso livre-arbítrio, não olhamos a nossa condição, não escutamos a nossa voz interior e não escutamos o que Deus quer de nós. Muitas vezes nós vamos atender o que Deus quer do outro. Então nós vamos caminhando para uma felicidade não traçada pelo Criador, mas traçada pelo outro. A gente vê que a criança, ela nasce e por vezes ela nem sabe o que é uma profissão e ela já tem a profissão escolhida. Às vezes a gente precisa de algo para matar a nossa sede, mas a gente não escuta a nossa voz, a gente escuta do outro, a gente escuta o que a sociedade impõe como o verdadeiro. E Jesus nos traz um exemplo disso no Evangelho, em Lucas, no capítulo 10, quando Jesus passava pela casa de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Jesus adentra aquela casa e no momento em que ele chega, Maria identifica que aquele homem iria trazer algum ensinamento. Então Maria assenta aos pés de Jesus e quer ali matar a sua sede ouvindo as palavras, os ensinamentos do Cristo. E Marta continua com os afazeres da casa. E o interessante é que Marta entra numa cólera, numa revolta, porque Maria não estava ajudando ela no trabalho. E ela fala: mestre, manda Maria levantar e vir me ajudar no trabalho da casa. Não está certo ela ficar à toa aí no chão. E Jesus responde: Marta, Marta, andas inquieta e preocupada com muitas coisas, quando uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada.
A doutrina espírita nos ensina muito isso, a escutar o nosso interior, a nos conhecermos, a nos identificarmos, a não preocuparmos com o outro, a entender os nossos desafios que nós aqui temos para traçar e que não são poucos. Então nós nos comportamos muitas vezes como Marta, quando nós queremos uma felicidade, mas puramente material. É quando nós estamos naquele dia em casa e alguma coisa não está legal com a gente, alguma coisa está nos complicando. Aí a gente fala, para melhorar eu vou ali na loja e vou comprar uma roupa. Aí a gente vai na loja, compra uma, compra duas, compra três, e quando a gente chega em casa, a gente olha e fala, para que eu comprei isso? Nenhuma ficou boa. E às vezes a gente até não aceita e põe lá no cabide e fica 3, 4, 5 meses e a gente não usa a roupa. A gente quis talvez uma felicidade para aquele dia e julgamos no recurso material que era uma roupa, mas ela não trouxe a danada da satisfação que a gente queria. Às vezes a gente fala que a gente está cansado, que a gente está perturbado, que a gente precisa de um descanso, e às vezes a gente decide fazer uma viagem, e a gente paga a viagem 10 vezes, e vai para a viagem, e tira foto, e eu vou postar foto no Instagram todo dia dessa viagem, e quando a gente volta, o corpo e a alma estão mais cansados, porque a gente foi buscar matar uma sede, uma felicidade, e a gente não encontrou. A gente voltou da viagem, e aquela dor e aquela sede ainda se fazia presente. Ou quando a gente se sente às vezes com incômodo ou sozinho, e a gente acha que a gente precisa terceirizar nossa felicidade na mão do outro. Aí a gente procura um relacionamento não por amor verdadeiro, mas por dependência. A gente escraviza uma pessoa como se ela fosse a responsável para nos dar alegria, para nos dar paz, para nos satisfazer, para fazer todas as nossas regalias, e a gente desgasta o outro, suga o outro e ainda também não continua feliz. Mas nós também temos muitas situações em nossa vida em que nós conseguimos ser Maria, que nós conseguimos às vezes parar o mundo de fora e ver o que o nosso mundo interior está pedindo. E é isso que a doutrina espírita pede, que nós possamos treinar cada vez mais esse propósito de continuar a nossa vida social, de continuar os nossos relacionamentos humanos, de buscar as nossas conquistas materiais, mas sem deixar de lado essa voz interior que pede o auxílio. Então nós somos muitas vezes Maria quando nós compreendemos o objetivo da nossa vida e a transitoriedade, quando a gente sabe fazer silêncio, quando a gente evita as palavras de baixo calão, quando a gente não grita com as pessoas, quando a gente resolve com harmonia e quando a gente não foge do problema, quando a gente sabe ser educado, harmonioso e feliz, e com um simples bom dia a gente consegue levar a luz para as pessoas, e assim a gente consegue ser esse papel de Maria, e a gente consegue essa felicidade. Difícil, né? Mas necessário. E para a gente ter essa ideia, a gente conclui que a felicidade, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Nós nos tornamos felizes não pelo que nós recebemos, mas por aquilo que nós vamos construindo. Que felicidade é a gente conseguir levar um bom dia para uma pessoa e a gente vê que nasceu uma luz no caminho dela. Que felicidade às vezes é a gente conhecendo pessoas na nossa caminhada e construir irmãos na nossa vida. Perdão. Que felicidade às vezes a gente conseguir encontrar estruturas que possam na verdade trazer aquela paz de espírito e que parte dentro de nós. E Leon Denis, que está aqui, o problema do ser, do destino e da dor, filosófico, mas extremamente preciso e cirúrgico dentro da doutrina espírita. Mas não aquela cirurgia para o outro, é aquela cirurgia para nós. Confesso que eu não saí da página 40 ainda nesse livro, e tem mais de um ano que o Renato me indicou,
e não saí dele aqui até hoje, de tanto que a gente lê uma frase e não para, e vai refletindo. E ele fala assim: o sentimento do dever tem se enfraquecido na consciência popular, a tal ponto que muitos homens já não sabem onde está o dever. A lei da força cega domina mais do que nunca. Ou seja, a força cega domina porque nós queremos uma força que o outro traga, mas não aquela força, daquela verdade que nós precisamos ter, com verdade para caminhar na nossa existência. E nós seguimos aqui com Hamed, os prazeres da alma. Ele diz: na realidade, a alegria começa quando somos responsavelmente livres para ser nós mesmos, quando tomamos o leme da nossa vida nas próprias mãos e deixamos de ser escravo de algo ou alguém. A doutrina espírita, ela é libertária. Ela nasce no século XIX, e numa época rodada pelo iluminismo, o século das ideias, das luzes, dos pensamentos, e nos chama à reflexão, à autoridade que nós temos com nossa existência, mas para colocarmos em prática aquilo que nós realmente precisamos, que nós possamos identificar os remédios necessários para o nosso aprimoramento moral. E seguimos aqui com a questão 922, também do Livro dos Espíritos. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Então, é claro que a felicidade ela é diferente para cada um de nós, porque nós temos necessidades diferentes. Uma pessoa, talvez, ela não tem tanta necessidade, mas um que tem uma família maior, ele tem muito mais necessidades. E assim a gente tem uma variação nessas nossas necessidades. Mas ele diz que pergunta se existe um ponto comum de felicidade para todos nós. E a resposta benemérita dos Espíritos é: com relação à vida material, a posse do necessário. E com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. E eu gostei dessa palavra, a consciência tranquila. Então, os Espíritos dizem nessa questão que quando nós temos a nossa consciência tranquila, que nós respeitamos, que nós trabalhamos pelo bem, que por vezes nós silenciamos, ou que nós trabalhamos efetivamente para a harmonia de algo ou de algum local, nós vamos criando uma consciência tranquila. Mas quando a gente fala de consciência, é impossível não lembrar do livro Céu e Inferno, de Kardec, o Código Penal da Vida Futura. E lá no capítulo 7 ele diz: arrependimento, expiação e reparação constitui, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. Imaginemos nós que aqui estamos nesse estágio. Nós somos espíritos e momentaneamente ocupando um corpo físico. Mas quando estávamos na condição espiritual, que hoje nos é cortinada pelo véu do esquecimento, graças à misericórdia divina, nós trazíamos essas nossas dores. Mas por que a gente trazia dor? Porque nós estamos encarnados em um mundo de provas e expiações. Então nós não temos a perfeição. Então ali nós trazíamos essa dor. Mas no momento em que o nosso orgulho e a nossa vaidade não aceita que nós somos errados, é como se nós fechássemos a porta para qualquer tipo de auxílio. Mas naquele momento em que nós aceitamos, eu preciso progredir, eu estou errado, eu preciso melhorar, nós abrimos as portas e as sintonias para a espiritualidade maior nos encaminhar para os postos de socorro, para centros de estudo e para planejamentos reencarnatórios, tal qual André Luiz nos narra no livro Missionários da Luz. E nos propõe uma nova encarnação com as pessoas certas, com a família certa, no trabalho certo, nas religiões, na sociedade, para que nós pudéssemos trabalhar
cada vez mais a nossa consciência que aqui estamos para executar o bem. E todas as vezes que nós conseguirmos executar esse bem, nós vamos acendendo essas fagulhas de felicidade, porque nós não estamos atendendo às pressões sociais, mas atendendo à vontade de Deus. E nessas narrativas de André Luiz, ele narra no plano espiritual um homem que tinha assassinado um amigo com faca. E ele chega no plano espiritual obsidiado, arrependido, com muitas dores, porque ele sentia a facada no intestino daquele amigo. Ele visualizava aquelas facas entrando e saindo. E a ação dele refletia no seu perispírito. A lesão no amigo era uma lesão que ele trazia mentalmente e que canalizava para o seu perispírito. E aí ele começa, através do arrependimento, a se tornar cada vez mais consciente. E ele começa por vários anos a trabalhar incansavelmente para conseguir o perdão daquele homem a quem ele tirou a vida. E anos depois, no plano espiritual ainda, ele consegue o perdão. Mas ele não para ali. Ele entendeu que a felicidade não era a competição, a felicidade era a cooperação. Então ele coloca-se tão intensamente no trabalho do bem no plano espiritual, que ele consegue cargas de bônus hora para apagar um pouco as suas faltas. E ele pede uma nova reencarnação. Conscientemente ele saberia que ele iria desencarnar, mas não mais com olho por olho, dente por dente. Ele desencarnaria com uma úlcera, um problema intestinal, uma ferida no seu estômago, baseado também no seu intestino. A gente olharia aquilo e falar: por que tanto sofrimento? Pelo olhar da doutrina espírita, não seria sofrimento, é misericórdia, porque aquilo era para ser talvez um outro assassinato, uma ferida talvez muito maior, mas através das bênçãos ele transforma aquela facada em apenas uma úlcera. Aí a gente pensa, como nós somos felizes, que oportunidade abençoada nós trazemos em nossas mãos exatamente agora, um corpo físico, um planejamento reencarnatório por exercício do bem, mas inicialmente o bem em nós mesmos, de reduzir as nossas chagas. E para que a gente possa caminhar para o nosso ponto final, esse livro aqui, também do Espírito Hamed, ele usa as fábulas de La Fontaine, um francês, para fazer explicações acerca da doutrina espírita. E existe um caso muito interessante, porque parece que a gente se veste no caso, né? Que é o cachorro que perdeu a presa. O cachorro trazia um pedaço de carne, feliz porque ia comer o pedaço de carne e caminhando. Mas quando ele passa perto do rio, ele olha para o rio, ele vê o reflexo dele, mas ele não tinha a consciência do reflexo. Ele achava que era um outro cachorro e que tinha um pedaço de carne maior. E o que ele faz? Ele pula no rio achando que ele iria debater com aquele cachorro. Ele quase desencarna, sai todo molhado, com a respiração ofegante e sem um pedaço de carne. Então às vezes a nossa vida, às vezes a gente busca a felicidade não no nosso pedaço de carne, mas no reflexo daquilo que o outro demonstra, nas ilusões tão passageiras do nosso mundo. E que a gente possa ir finalizando e entender quantas bênçãos nós trazemos. Às vezes a gente olha para as nossas conquistas materiais, que são normais, mas a do outro é melhor. O nosso jardim, mas o jardim do outro é melhor. E a gente acha que a felicidade é ter o que o outro tem. A gente não se contenta com a grandeza que nós trazemos enquanto humano. E nas grandes possibilidades que nós trazemos com as mãos, com as nossas faculdades físicas para o exercício do bem. E a gente finaliza com um caso que eu vou ser repetitivo, porque é aquele livro que fica sempre virado para mim, porque ele me ensina, né? Eu converso muito com o Renato, ele organiza a feira do livro,
E quando os livros chegam, a gente conhece todos os livros que estão chegando. Mas na hora que está lá na feira, a gente acha um livro diferente que parece que a gente não viu. Eu até pergunto para ele, esse livro que está aqui foi comprado agora esse ano ou já está de anos passados? E sempre quando a gente passa, lá na última gôndola, a equipe que faz a montagem tem algum livro que nos chama atenção. Esse aqui estava passando perto do meu pé, quase que eu chutei o livro sem querer. Em 2018, ele se chama O Gigante Deitado, a história de Jerônimo Mendonça. Me deu uma força para comprar esse livro, comprei o livro, dei uma sentada, cheguei em casa, já tinha acabado o livro, de tão interessante que é a história desse homem. Ele era um jovem que gostava muito da vida, ele era protestante, e ele se olhava no espelho, ele gostava do corpo dele, e ele falava que ele parecia o Tarzan, que ele era muito forte. E estava exatamente na época do filme do Tarzan. E ele foi com os amigos, ele estava mudando para a doutrina espírita, lendo sobre o espiritismo, e estava deixando, né, as fieiras evangélicas e buscando esclarecimento espírita. E ele vai no cinema, e quando o filme do Tarzan termina, ele não consegue levantar da cadeira. Tiveram que ajudar ele a levantar. E ele começou a manifestar uma doença autoimune, uma artrite, alguma coisa assim, e ele passou a ter que usar uma muleta. Da muleta ele foi para a cadeira de roda, e da cadeira de roda ele foi para uma cama. E nessa cama ele não mexia do pescoço para baixo mais. A cama tinha uma angulação correta. E os médicos falavam: Jerônimo, seu coração está por um fio, você vai morrer qualquer hora. E a cama dele, se deitasse ou levantasse, ele tinha perigo de desencarnar. E ele ficava nessa cama sem movimentar e ficou cego também dos 2 olhos. Ele tinha 9 irmãos na casa e um telefone fixo do lado da cama com um ventilador forte, porque ele tinha uma dor muito forte no peito e ele dormia com um saco de areia de 40 quilos para abafar um pouco essa dor. Então o telefone tocava, as irmãs atendiam e colocavam no ouvido dele. Ele movimentava uma rede de caridade aqui em Tuiutaba, creche. Não andava, era cego e movimentava assistência social em Ituiutaba. Todas as pessoas que queriam uma doação, liga para o Jerônimo. E o Jerônimo falava muito bem. Por mais que ele tinha todas as limitações momentâneas, ele era alegre, ele era feliz, fazia provinha e queria fazer todo mundo rir. Eu falo que até às vezes a gente entra na doutrina espírita e cria uma capa, né, de seriedade. Ao contrário, o Jerônimo era exatamente o contrário. Ele era alegre, ele era feliz, ele era disposto, ele ria, ele brincava e ele fazia trovinha com todo mundo. Então eles arrumavam uma Kombi, colocavam a cama dele nessa Kombi e ele fazia palestras pelas centros espíritas do Brasil. Esteve aqui em Lavra, segundo alguns confrades nossos, na década de 70. E na casa que ele ficou, tinha uma escada onde ele foi para dormir. E ele falou: pelo menos uma vez na vida eu vou subir na vida. Quando subiam ele na escada. E uma das pessoas que ficou nessa casa disse que ficou um cheiro de flor nessa casa por uns 3 dias aqui em Lavras. E uma vez morreu um amigo e falaram: Jerônimo, ele gostava tanto de você, nós vamos levar sua cama no cemitério para você fazer uma oração final. E levaram. O Jerônimo fez uma oração tão comovente que todas as pessoas saíram em lágrimas, valorizando a vida. Só que esqueceram o Jerônimo dentro do cemitério. E ele mesmo conta, rindo, que depois foram buscar à noite o Jerônimo lá dentro. E ele rindo da situação. E a mãe dele falava: Jerônimo, 9 filhos, né? Você é o único que não anda, meu filho. Ele: pois é, mãe. E o único que não para em casa. Porque movimentava a caridade, fazia palestra e dinamizava toda uma obra social. E um dia, uma repórter de Brasília perguntou para ele: Jerônimo, qual o seu maior sonho? Ou seja, qual seria a grande felicidade da sua vida? Diz que ele parou por um minuto, pensou e disse: eu acho que é deitar de bruço pelo menos uma noite, porque nem isso ele podia fazer. Aí eu gosto sempre de deixar isso aqui, porque às vezes a gente reclama muito, né? Olha lá para o Jerônimo, né? Quanta alegria, quanta paz, e o sonho dele era deitar de bruço. Ele não usou a energia dele para brigar, ele não usou a energia dele para ofender,
ele não usou a energia dele para se mostrar mais do que o outro, muito pelo contrário, ele se colocou, mesmo ainda com tanta limitação, em favor do outro. Então que nós possamos, enquanto espíritas, sair dessa casa com alegria, com força em nossas mãos, alegres por termos tanto em nossas mãos e levarmos, seja em prece, seja em pensamento, seja no cumprimento, seja num aperto de mão, a luz que o nosso mundo tanto precisa, a alegria que o nosso mundo tanto precisa, o respeito que as mulheres tanto precisam, o respeito que as crianças tanto precisam. Que nós possamos retornar com alegria por tudo que nós recebemos e por todas as faculdades para o exercício do bem. E antes de terminar, nós agradecemos mais uma vez, como o Elinho falou, ontem nós completamos 20 famílias da assistência social e agora em abril nós estamos completando apenas 2 anos desse trabalho. Começamos aqui todos juntos, de mãos dadas, com todos vocês, com 5 famílias, morrendo de medo de não ter o alimento no final. E hoje, com esse trabalho assistencial, já vamos caminhar hoje, cadastrando mais uma família, hoje antes de vir para cá, 21 famílias. A sopa, nós já ultrapassamos mais de 1000 pratos. E a força que movimenta isso é da equipe espiritual, é a força do amor, é da dedicação e da presença de cada um. E já iniciamos hoje a nossa campanha de cobertores. Ontem mesmo a gente estava ali em equipe, uma das nossas amigas ali do trabalho falou, gente, falou que vai fazer muito frio esse ano, vamos então já começar a campanha, né? Então um cobertor mesmo que às vezes usado, ou um agasalho que esteja usado, tem muita família que passa por essa necessidade. Então a Casa Espírita, o Grupo Espírita da Prece está de portas abertas para acolher essas doações e buscamos também, às vezes vocês podem, não tem jeito de trazer, a gente acha um tempinho, a gente corre e busca. E a gente agradece por essa união, por essa paz e por essa harmonia. Que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz.